Olá, senhoras e senhores. Vamos iniciar então mais um vídeo aqui. Nesse vídeo, vamos finalmente começar a estudar nosso livro de Python. Os 3 vídeos anteriores foi mostrando um pouco do ambiente Python. Então, eu mostrei como fazer o download do Python, instalar o Python, instalar o Visual Studio Code, configurar o Visual Studio Code, que é onde a gente vai usar o Python. Também a gente viu como usar no navegador, se você não quiser instalar nada. Tudo que eu vou fazer você consegue seguir também no navegador, nas plataformas que eu mostrei. Eu queria apresentar logo de cara um repositório que eu criei aqui no GitHub. Então, nesse repositório, eu vou centralizar os códigos, as anotações que eu for fazendo dentro desse período de estudo. Então, vai estar tudo disponível. Vou deixar o link aqui na descrição. E, como eu falei, eu vou usar o Visual Studio Code. Ele vai ser o meu ambiente de programação. Então, vou começar criando aqui uma pastinha do capítulo 1. E eu vou fazer aqui no capítulo 1 o readme.md. Só para começar minhas anotações. Deixa eu ver se tá tudo certo. Certo, e vamos lá. Então, como eu falei, eu não vou ficar mostrando o livro aqui especificamente, né? Porque ferei os direitos autorais. Mas vamos seguir estudando junto. Primeiro capítulo, iniciando com Python. Eu toco 1.1. A linguagem Python. É assim que eu vou estudando, então eu vou anotando, porque me ajuda a estudar. E vamos ver aqui o que ele fala, que coisa importante, ó, que o Python é uma linguagem interpretada e suporta múltiplos paradigmas de programação, imperativo, orientado a objeto e funcional. É legal isso aqui porque quando a gente começa a estudar uma linguagem de programação, a gente começa a programar de maneira estruturada, onde uma linha vem após a outra e a execução dessas linhas ela é sequencial. Isso que a gente chama de estruturado, né? Mas aí, conforme você vai avançando nos seus estudos de programação, você vai descobrindo outros paradigmas de programação, né? Uma linguagem interpretada de alto nível. Porque existem linguagens de baixo nível também. Suporta múltiplos paradigmas de programação. Isso aqui é legal, tá? Eu sempre costumo conversar quando eu tô dando aula, né? Falando com meus alunos. Quanto mais a gente se aprofunda em programação, mais a gente começa a olhar outras coisas que não são códigos. Então, por exemplo, paradigmas de programação. Então, vamos lá, cadê aqui, ó? Imperativo. Então, você pode procurar aí depois programação imperativa, programação orientada a objetos e programação funcional. Olha o que mais fala aqui pra gente, ó. Uma linguagem com tipagem dinâmica e forte. Tipagem dinâmica, isso aqui é importante, hein? O que significa tipagem dinâmica? Significa que você não tem que falar qual o tipo de informação ele vai usar. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com uma coisa chamada variável. O que é uma variável? É um espaço que você reserva na memória, você dá um nome para ela e você coloca um valor, guarda um valor. Em algumas linguagens de programação, quando você cria essa variável, você precisa falar qual tipo de informação ela vai guardar. Se ela vai guardar um texto, se vai guardar um número. No caso do Python, você não precisa falar isso. Então, como ele sabe qual o tipo de informação que vai guardar? Ele sabe pelo tipo de informação que você guardou. Então, você cria a variável, você guarda lá uma palavra, casa. Ele entende que aquela variável é do tipo de texto. Ou você guarda uma informação numérica, você guarda 20. Ele entende que aquela variável é do tipo numérica. Possui estrutura de dados, são as listas aí, dicionários. O Python ele tem sido usado bastante por sua sintaxe simples. A forma de você escrever Python, tá? A sintaxe básica, simples. Porque se aprofunda aí fica um pouco mais complexo. Mas a forma de você escrever o Python é muito fácil de ler um programa em Python. Ele tem menos burocracia se comparado a outras linguagens. Como burocracias, por exemplo, ponto e vírgula no final das linhas. Existem linguagens que você tem que colocar ponto e vírgula no final de quase todas as linhas. O Python, você não precisa fazer isso. Isso pode ser uma coisa que dificulta. Então, ele é legal para você começar porque ele tira algumas dificuldades iniciais que você se aprofundando em programação, essas dificuldades, você vai se acostumando com elas, né? Você vai entendendo o porquê, e aí deixam de ser essas dificuldades, mas para quem está começando, é bom simplificar. Então, quanto mais simples para quem está começando, melhor. Então, o Python, ele traz essa ideia de simplicidade. Aqui, ó, ele fala uma coisa legal, hein? Que a comunidade Python, ela preza muito pela legibilidade do código. E aí tem 2 elementos que reforçam mais essa questão, que é o PEP 8
e o Design of Python. E aí vamos descobrir o que é essas duas coisas aqui. Vamos ver o que é esse Python PEP 8. python.org.br, ó. PEP 8. O que é o PEP 8? Ó? É o Guia de Estilo para Python. Este artigo é uma tradução livre da PEP 8, de autoria do Guido Van Rossum. Então vou copiar isso aqui para o nosso link, que é a referência principal, né, para o nosso documento. Então esse PEP 8 é um guia de estilo, é uma forma, recomendações para você escrever o seu código Python. Então é legal dar uma olhada nisso aqui, hein? Olha aí, ó. Uma consistência tosca é o bicho papão das pequenas mentes. O propósito do guia de estilos é manter a consistência. Isso aqui é importante. Sabe por quê? Porque você vai começar a escrever o código hoje. Você não sabe quem vai continuar o seu código amanhã. Então, se ele tem uma consistência, fica mais fácil da próxima pessoa continuar ou você mesmo resgatar isso e ver. Mais importante ainda, saiba quando ser inconsistente. Algumas vezes, as regras desse guia simplesmente não se aplicam. Isso aqui é legal, hein? Isso, tudo que vai ser falado aqui não é obrigatório. Se fosse obrigatório, ia estar na linguagem como sintaxe. Ou seja, você não escreveu daquele jeito, dá erro. Não. Isso aqui são recomendações. Por exemplo, ó, vamos ver uma recomendação aqui, ó. Indentação. Use o padrão usado pelo Python Mod do Emacs. 4 espaços por nível de indentação. Para código realmente antigo que você não quer bagunçar, você pode continuar a usar 8 espaços. O Python Mod automaticamente detecta o nível de indentação predominante em um arquivo e segue este padrão. Então isso daí, ó. Um exemplo, né, dessas recomendações é quando você for indentar o seu código. E quer indentar o seu código? É isso aqui, ó. Estou escrevendo um código, ó. Estou escrevendo um código. Aí eu vou por outra linha. Apertei o Tab. Isso é indentar. Ó. Continuo escrevendo. Isso aqui é uma indentação, ó. Esse espacinho aqui. Indentação, desculpa. Não indentação, é indentação. O que ele está recomendando é que no Python a gente faça com 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4. E já é o padrão que eu estou usando aqui. Para que serve isso? Para deixar o seu código organizado em outras linguagens, mas no Python isso é funcionalidade. Então, em alguns momentos, se você não indentar seu código, ele simplesmente não vai funcionar. Então, que legal, ó. Esse PEP 8, ó. Existem várias coisas que você pode ir lendo aqui, ó. Imports devem sempre ser feitos em linhas separadas. Por exemplo, ele está fazendo um import. O que é import? Ele está adicionando recursos. Nesse momento, vamos entender assim. Ele está adicionando recursos dentro do nosso código. Ele está adicionando recursos de sys e de os. Está fazendo na mesma linha. Só que a recomendação aqui, ó, da PEP 8 é para fazer em 2 linhas separadas, ó. Ah, Guto, mas assim fica mais curtinho. Concordo com você, fica com menos linhas de código. Mas nem sempre o mais curto é melhor. Assim, talvez fique mais legível. Ele acredita que fica mais legível, por isso faz essa recomendação. Então, ó, tem outras coisas. Então, legal esse PEP 8 aqui, ó. Comentário, controle de versão, nome identificador, convenção para nomes. Nomes. Nome para classe, nome para função, nome para módulo, variáveis. Então, é legal isso daqui, ó. Recomendo neste momento você pegar isso aqui e sair lendo loucamente? Não. Eu acho que isso aqui é um segundo passo. Depois que você já escreveu um pouco de código, é interessante. Se você quiser dar uma navegada, igual a gente fez aqui, legal, mas não se apega muito neste momento. Porque a gente nem escreveu o código, então tem muita coisa aí que você não vai ver, não vai entender para que serve, para que se aplica. Legal, a gente viu o PEP 8, agora vamos ver o que é esse Zen of Python. Zen of Python. Em português. Tem na Wikipedia. Ou no Python.org. Vou no Python.org, que é onde a gente estava. Design of Python. Design of Python por Tim Peters. Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Agora é melhor do que nunca. É fácil de explicar? Pode ser uma boa ideia. Tá vendo que ele não fala que é uma boa ideia? Ele tá falando pode ser. Então tem que dar uma analisada. Gostei aqui, ó. Design of Python. Vamos ver. Vou dar uma pesquisa aqui, ó. O que é o Design of Python? Vamos lá no Wikipedia ver o que ele fala pra gente.
Zen of Python é uma coleção de 19 princípios. Isso daí, ó, são 19 princípios orientadores. Deixa eu anotar isso, porque senão eu vou esquecer também. Zen of Python. Então vou separar aqui dois, ó. PEP de Zen of Python. Então aqui PEP 8. Guia de estilos e recomendações para programação em Python. E o Design of Python, vamos ver, coleção de 19 princípios orientadores na forma de um poema para escrever programas de computador que influenciam o design da linguagem de programação Python. A lista de Peters deixou em aberto o 20º princípio para o Guido, o criador do Python, escrever. E ele não escreveu não. Design of Python do Peterson incluído como entrada número 20 nas propostas oficiais de aprimoramento do Python, a PEP, lançada em domínio público. Ele também está incluído como um easter egg no interpretador Python, que pode ser exibido digitando import diz. Opa, vamos ver? Vou abrir aqui o terminal. Ó. Se você não achar o terminal, você vem aqui em terminal, new terminal. E eu vou fazer um... Eu já estou com o Python instalado, tá? Ele está instalado e funcionando. Import diz. E tá aí mesmo, ó. Legal, legal. Eu vou anotar tudo isso aqui. Então, 19 princípios orientadores para escrever código em Python. Eu vou colocar aqui o link da Wikipedia. Da Wikipedia não, né? Do Python e da Wikipedia. Os dois. Entendeu? Peguei aqui. Bem, então vamos continuar aqui, né? As anotações estão crescendo. Uma outra informação importante aqui é que o Python é uma linguagem interpretada. Vamos pesquisar isso aqui no Google. Python é interpretado ou compilado? Aqui, ó, no blog da Kaelum. Python é uma linguagem interpretada, mas assim como Java, passa por um processo de compilação. Ou seja, ele é uma linguagem interpretada que também pode ser considerada compilada. Eu vou copiar esse link aqui, vou colocar. É um conceito mais confuso, hein? Ah, isso aqui tem que ler mais, tem que ler mais isso aqui, ó. Linguagem interpretada, porém também passa por um processo de compilação. Um link aí para saber mais. Gente, é assim que a gente vai estudando, ó. A gente vai pegando e vai abrindo janelas e lendo e melhorando nosso conhecimento, hein? É isso esse tópico. Vamos pro próximo tópico aqui, ó, que é o 1.2 de Python 2 para Python 3. Vamos ver aqui. Aqui o livro está deixando claro, tá? O autor está deixando claro que tem bastante diferença do Python 2 para o Python 3. Que no livro vai ser abordado o Python 3. Então toma cuidado com isso. Que os exemplos, às vezes você vai procurar coisas e tá com sintaxe, forma de escrever do Python 2, não vai funcionar aqui. Tá? Porque a gente está usando o Python 3. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de diferença do Python 2 para o Python 3. Então vou fazer aqui um print em Python 2. Então, ó, print no Python 2. Print no Python 2 é assim. O que é um print? É um comando que mostra uma mensagem na tela. Deixa eu fazer uma captura para código aqui, ó. Print. Olá, mundo. Python. Aí, ó. Vai ficar bonitinho o código aqui, ó. E olha como é um print em Python 3. Essa é só uma das diferenças, tá, gente? Print. Olá, mundo. Aqui, ó, no meu console, né, eu tô rodando o Python 3 aqui no meu terminal. Eu vou colocar aqui, ó, print. Olá, mundo. Deu erro. Por quê? Porque eu não coloquei os parênteses. Print. Olá, mundo. E aí deu certo. Então essa é só uma das diferenças que tem do Python 2 para o Python 3. E aqui nesse estudo, nesse livro, ele trata do Python 3. Ponto 3. Diversos interpretadores e mesma linguagem. Então vamos lá, a gente falou, né, que o Python é uma linguagem interpretada que também passa por um processo de compilação. Mas os interpretadores são o quê? Você escreve o código, é aquilo que consegue traduzir o código que você escreveu para um programa de verdade. Então eu escrevi aqui, ó, print, olá mundo. Então o interpretador ele vai entender o que é esse comando
vai passar para o meu sistema operacional e vai falar, ó, sistema operacional, exibe essa mensagem na tela. E é isso que ele faz. Então, esse é o interpretador. Existem alguns interpretadores Python que entendem a linguagem, faz essa conversa aí com o sistema operacional. E ele está falando que o interpretador que vai ser usado aqui é o interpretador chamado CPython. Falando que essa implementação é feita em C e a mais utilizada. Aí o item 1.4 preparando o ambiente, então vai fazer a instalação, né? Aqui a gente já fez a instalação no outro vídeo, eu mostrei como fazer a instalação de Python, então dá uma olhadinha lá. E primeiro passo, item 1.5, vou só marcar aqui, tá? 1.4, preparando o ambiente. E eu vou deixar aqui links para os vídeos que eu fiz sobre como começar com Python. Prontinho. E aí vamos para o item 1.5, que é o primeiro passo. Abra o interpretador. Então isso é coisa que a gente já está fazendo desde os primeiros vídeos, né? Deixa eu sair aqui do interpretador. A minha tela. Então, para chamar o interpretador aqui, eu basicamente vou digitar Python. E ele vai abrir o interpretador. Ó, então agora eu tô aqui, ó, Python 3. E aí vamos fazer algumas explorações. Então vamos digitar um número aqui, ó, digitar o número 1. Aí vamos fazer uma conta. 2 multiplicado por 3. E fazer um print. Tá aí, ó. Sempre que você digitar alguma coisa, você aperta o Enter. É muito importante isso. Digitou, aperta o Enter. Digitou, aperta o Enter. Inclusive, às vezes, pode ser até que ele te mostre um erro. Ó. Mostrou um erro. Erro é importante, porque com erro você pega e vai lá no Google e pesquisa e vê o que está acontecendo. Mais difícil quando não dá erro. Então, digitou o comando, aperta Enter. Um ponto aqui do console é que as coisas, se você for apertando para cima, ó, setinha para cima, os comandos ficam gravados aqui, ó, ficam armazenados. Porém, isso aqui ele não fica gravado para eu reutilizar novamente. Ah, Good, mas está apertando para cima. Eu sei, porque ficou nessa memória aqui. Mas eu falo assim, não fica salvo em algum lugar. E o legal é a gente criar arquivos e esses arquivos ficarem salvos. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer no capítulo 2. A gente vai começar a trabalhar e criar arquivos e esses arquivos ficarem salvos, arquivos Python. Então, a gente encerra por aqui fazendo mais um print de Olá Mundo e saindo do meu interpretador Python. Muito obrigado e até o próximo vídeo.